Muito bem, então aqui conosco também nosso convidado especial, já passamos aí durante o dia no Facebook, no WhatsApp da rádio, nosso grande lateral esquerdo da Copinha, o alemão Felipe Chagas, né? Mas mais conhecido como alemão, lateral esquerdo do Paulista, fez uma excelente campanha na Taça São Paulo desse ano. E com a gente aqui para participar do programa, falar um pouco da sua história, sua carreira, expectativa aí para o restante do ano. E falar também de futebol com a gente aqui. Obrigado, Felipe, alemão, né? Obrigado pela participação, boa noite. Boa noite a todos, é um grande prazer estar com vocês aqui, ser convidado para essa noite. É um motivo de alegria para mim. Muito bem, nós vamos falar bastante então, um pouquinho da carreira do alemão. Também vamos falar aí da rodada do final de semana. Fique ligado então, 8 horas 2 minutos, Rádio Esportes Mais está no ar, ao vivo. E já voltamos para falar aqui então do Paulista e também, antes de falar de você mesmo, você viu o jogo ontem? Sim, eu olhei sim o jogo, vi os momentos pela televisão mesmo. Vi que o jogo não foi aquelas coisas, dois times muito iguais, mas foi erros que não pode acontecer e acabou resultando em derrota. E a vontade de estar em campo? A vontade sempre tem, né? Mas felizmente não estou nessa... Você foi integrado ao profissional, mas não está inscrito, né? Sim, estou treinando lá. Subiram 16 jogadores da Sub-20 da Copinha, mas só sobraram 3 vagas para completar o profissional. E nesse momento eu não estou na lista deles, mas é treinar firme para quando a oportunidade surgir, agarrar ela. É isso aí, nós vamos falar ainda um pouquinho da sua trajetória, mas Léo, agora você imagina, né? 12, 13 mil pessoas vinham acompanhando a Taça São Paulo. Olha o sonho, né? Imagina esse mesmo time entrosado do jeito que estava, campeão da Copinha, porque, na boa, eu acho que ia bater o Corinthians lá no Pacaembu, hein? Campeão da Copinha, com a cidade inflamada do jeito que estava, botar 12, 13 mil pessoas na Série A3, ia virar um caldeirão isso aqui, hein? E a gente lembra, né, na época que o Paulista contratou o Toninho Cerezo, na época que o Paulista contratou o Casagrande, né, que também era... Neto. O próprio Neto, acho que o Neto jogou a Série A2, mas o Toninho Cerezo e o Casagrande jogaram a Série A3 e o equivalente à Série A4 na época, né, e naquela época ainda se aventurava a colocar, o Jaime Sintra tinha 20 mil pessoas nos jogos finais, né, então era a torcida empurrando o time correspondendo dentro de campo, né? Então realmente inflamou. Se o Paulista tivesse tido, né, o se não existe, mas tivesse tido a oportunidade de ir jogar no Pacaembu, eu acho que o resultado menos importaria, né? A torcida ia, como aconteceu contra o São Caetano na final do Campeonato Paulista, acho que a gente, apesar de ser no meio de semana, todo mundo ia arrumar um atestado aí, ia conseguir fazer uma caravana e ia para o Pacaembu, e independente da vitória ou da derrota, a gente acha que o time tinha muita chance de vitória mesmo, mas que a torcida ia realmente acompanhar a equipe profissional na sequência. Acho que isso ia acontecer sim. Muito bem. Bom, nós estamos aqui com o Alemão já, aproveitando o Alemão. Bom, a gente vai falar então de alguns assuntos aí, mas eu queria que você falasse, primeiro, você está no Paulista desde 2009, apesar de ter saído, retornado. Conta pra gente como é que foi a sua chegada no Paulista, o início aí da sua trajetória, por onde você foi até chegar nesse momento que você está agora. Bom, primeiro explicar por que é alemão, né? Eu acho que tá na cara, Léo. O rádio não tem imagem. Mas eu botei a foto dele hoje aqui. Mas vamos lá, explica aí o porquê do apelido alemão. Onde começou o alemão? Alemão começou desde pequeno na escolinha lá de Itatiba, onde é minha cidade. Por ser loiro também, ser branquelo assim, o pessoal alemão daqui, alemão de lá. Mais fácil, né? É mais fácil de visualizar também. Acabou pegando esse apelido. Achar o número da camisa ou o nome do cara é mais fácil falar, aquele ali, o alemão ali. Mais fácil ver o loirinho ali, o alemão. É isso aí. Então você nasceu em Itatiba. Começou a jogar, você jogava o quê? Futsal ou campo mesmo? Já foi direto pro campo? Isso, eu comecei na verdade nos dois. Fazia meio de semana salão e final de semana eu ia pra campo. Duas partes eu frequentei. O que é? Tinha uma escolinha lá em Itatiba? Sim, eu comecei, fiz umas 3 escolinhas, passei por lá, mas onde eu comecei mesmo assim foi no Itatiba lá. Joguei e passei boa parte do... Isso foi o quê? 2009, é isso que você falou?
O 2007, 2008 tava na escolinha. 2009 foi quando eu fui pro Paulista, foi meu primeiro clube assim, onde eu fiz a avaliação, fiz um teste e acabei passando e frequentei o Paulista por um ano, em 2009. Depois foi a minha saída que eu fui para outro clube. E pra onde você foi depois que saiu do Paulista? 2009 foi quando eu saí, daí em 2010 já fui pra Ponte Preta de Campinas. Fiquei mais ou menos uns 3 anos pra lá, disputei vários campeonatos. De 3 anos que eu fiquei lá, acabei sendo dispensado. Aí foi quando eu voltei para o Paulista novamente. Mas lá você falou que não era nem lateral, né? Lá você era meia esquerda. Exatamente, eu atuei lá por meia esquerda também, fazia outras funções como volante também. Já participei de todos os setores do campo ali, mas comecei como meia. E o que você sentiu de mais dificuldade lá na Ponte? Dificuldade qual sentido assim? Pra, de repente você não continuar lá e acabou sendo dispensado. É o fato também de jogar em várias posições, não acabar agarrando um lugar só, né? Também tem essas dificuldades, mas também teve troca de diretoria, troca de diretores lá e acabei sendo dispensado, mas bola pra frente. É o que você fala, né, Léo? A gente estava falando de estrutura financeira dos clubes, apesar que a Ponte Preta é um time grande, comparado aos times do interior. Mas assim, a maioria das equipes troca a diretoria, a primeira coisa que eles fazem é cortar a base, né? Pega a base, manda embora, porque é um custo, queira ou não, é uma despesa que o clube tem. E aí, em alguns momentos, acaba perdendo bons jogadores por conta de simplesmente ir eliminando o que eles têm na base, né? E, Alemão, é muita gente, muita concorrência na base? Como é que é essa? Chega, faz o treino, mas assim, tem tantas oportunidades igual deveria ter? Tem muita gente lá treinando também? Como é que funciona? É muita concorrência, como eu vim pra cá pra avaliação, na verdade é um peneirão que se chama, né? E são vários jogadores de todos os cantos do Brasil querendo ter uma oportunidade para jogar. E é complicado, por exemplo, são vários jogadores e passam 5, 6 por aí. E a concorrência é muito grande por futebol. No Brasil toda criança que nasce hoje quer ser jogador de futebol, é bem complicado. E isso acaba interferindo, né? Porque mesmo a Ponte Preta, que é um time que tem tradição em revelar jogadores, né? Também não dá para absorver todo mundo que acaba procurando, né? Então outros clubes acabam recebendo esses atletas. Eu acho que também a questão do pouco investimento na categoria de base, aliado ao grande número de atletas que acabam procurando também, isso dificulta, eu acho que, o aparecimento de um ou outro jogador, né? E o engraçado é que assim, a gente fala da concorrência, mas eu já ouvi muito em algumas pesquisas que eu fiz sobre base, porque assim, o cara que chega na base tem que ser muito bom, né? Muito, porque eles costumam dizer o seguinte: mas ele é bom, mas igual ele eu tenho já aqui. Então, para aprovar um garoto que seja bom somente, não resolve. Ele tem que ser acima da média para eles poderem incorporar aí, botar para treinar, alojar, que aí já começa mais uma vez as despesas. Mas aí, beleza, você saiu da Ponte Preta e veio para o Paulista. Isso foi o ano passado ou não? Você ainda ficou mais tempo? Não, eu frequentei a Ponte Preta de 2010 a 2013, metade do 2013. De lá surgiu a oportunidade de voltar pro Paulista. Foi quando eu voltei e estou até hoje aqui. E aqui você voltou como meia ou você já voltou como lateral? Eu voltei como meia, passei acho que foi um ano como meia. Aí o ex-treinador meu, o Zé Carlos, ele colocou de lateral, foi quando eu me ajeitei na esquerda ali mesmo e bola pra frente. Gostou, deu certo, gostei. Viu aquela avenida na canhota ali e falou: não saio mais daqui. Não, melhor ali na esquerda tranquilo e pegar a bola de frente ali do que o meia. Meia é meio complicado jogar ali, muita gente. A frase da moda agora é visão 3D pros meia, né? É complicado. Já na lateral, mas aí você pega uns atacante fumaça ali daquele lado. Nossa, daí tem que correr o triplo, o dobro ali, que é complicado marcar. Mas já tô acostumado na posição, já tô bem ali já, graças a Deus. Certo. E quanto à Copa São Paulo? Você já estava sabendo, ia jogar, era titular ou foi aparecendo? Você jogou ano passado ou não? Eu tava no elenco, era o mais novo, né? Uhum. Esse ano foi o meu ano mesmo da Copa São Paulo. Ano passado eu tava no elenco, fui pro banco, entrei em alguns jogos, mas titular não fui não, ano passado. E aí esse ano você já era titular. Você falou que disputou a Copa Ouro antes, né? Como foi esse campeonato? Sim, a gente disputou essa Copa Ouro, chegamos na final contra o Bragantino. Infelizmente a gente empatou e foi para a disputa de pênaltis, eles acabou sendo campeão. A gente levou como uma aprendizagem para essa Copa São Paulo e para
para colocar em prática o que a gente errou lá atrás da Copa Ouro, colocar em prática e fazer um pouco o campeonato. Foi o que a gente fez. E era essa mesma equipe? Sim, praticamente a mesma equipe, mudou acho que uma, duas peças ali, mas o comportamento da equipe continuou a mesma coisa. E era o Humberto também? Sim, era o Humberto. Tá. E o que você destacou de melhor nessa equipe da Taça São Paulo e que nós aqui de fora, a gente até julga que poderia ser uma equipe muito boa para a própria Série A3? O que você acha que dentro dessa equipe do Sub-20, né, da Taça São Paulo, tem de forte que poderia de fato se aproveitar na Série A3? Era um elenco muito forte, acho que o destaque nosso mesmo era a nossa união, era como se fosse uma família dentro de campo, fora de campo também, um ajudava o outro ali, todo mundo ajudava, chegava dentro de campo, a gente dava a vida mesmo e ficou nítido na Copa São Paulo aí. Uma pena que não tem vaga para todos na Série A3, mas agora é treinar para o próximo campeonato. Você estava falando aí que tem a expectativa de que a Copa Federação, né, que começa acho que em julho, se não me engano, esse aí provavelmente deve ser atuado com todo o elenco da Taça São Paulo, ou pelo menos a maioria, né? Isso, acho que 90% deve jogar da Copa São Paulo nessa Copa Paulista que vai ter no outro semestre. E falaram pra gente que quem vai jogar é o Sub-20. E esperar a oportunidade, treinar, ficar bem pra nós, pra quando chegar esse campeonato, fazer um bom campeonato novamente. Alemão, quando que vocês perceberam dentro do campeonato da Taça São Paulo que o time que tinha engrenado, que o time tinha dado liga, porque assim, o Paulista já tinha disputado edições recentes da Taça São Paulo, mesmo aqui em Jundiaí, e algumas vezes não passou da primeira fase, algumas vezes também o regulamento classificava só um, esse ano classificava dois, até deu mais chance de classificação, né? Mas quando que vocês perceberam, que momento do campeonato que vocês perceberam que o time tinha engrenado e que tinha dado liga? Havia algumas dúvidas entre até nós mesmos, né? Por fazer 5 anos que o Paulista não classificava na primeira fase. Mas a gente tinha um bom elenco, um bom time, a gente acreditou em nós mesmos. E na primeira vitória contra o Red Bull mesmo, a gente acendeu a chama entre nós e falou, não, tem que ser nossa oportunidade, nossa vida e fazer um bom campeonato. E graças a Deus deu tudo certo. Que essa vitória contra o Red Bull já começamos a fazer conta, né? Porque eu lembro que a gente fez um programa aqui logo no outro dia, após a vitória contra o Red Bull, que a gente olhou para a tabela e percebeu, opa, acho que dessa vez o Paulista consegue classificar, porque depois tinha a vitória da Conquista na sequência, que teoricamente era o time mais fraco da chave, né? Depois acabou se confirmando. E vencendo o Vitória da Conquista, que já tinha tomado, acho que de 5 do Joinville, né? O Joinville tinha um confronto direto com o Red Bull, então, no mínimo, o Paulista ia chegar com condição de brigar pela classificação do jogo contra o Joinville, né? Na última rodada, né? Sim, a gente viu a tabela, criamos o primeiro jogo e a tabela ficou boa para nós, que era ganhar do teórico fraco da chave, que seria o Vitória da Conquista, mas foi um jogo bem complicado, foi acabando sendo 1-0 lá, o jogo truncado. E que era o resultado que a gente esperava, que o Paulista fizesse um saldo de gol um pouquinho maior, né? Sim, a gente acabou perdendo muitos gols, né, nesse jogo, mas foi dali em diante que a gente viu que tínhamos condições, se igualamos a todos os times ali da nossa chave para classificar. Foi quando a gente começou a jogar bem, a trazer torcedores para nós. E vai pegando confiança, né? Sim, e o torcedor também ajudou, digo como se fosse o torcedor fosse um a mais dentro de campo para nós, nos ajudando, nos apoiando, e graças a Deus deu tudo certo. Classificamos. Você estava esperando esse apoio forte da torcida? Porque assim, o histórico do torcedor do Paulista nos campeonatos profissionais é 1.000 torcedores, 1.500, enfim, depende da situação. Mas a gente falando assim, ó, Copa São Paulo em casa, sem bilheteria, você tinha realmente essa expectativa de que o estádio pudesse encher? Sim, a gente tinha essa expectativa, não tão grande igual aconteceu com a gente. A gente sabia que nos jogos dos profissionais dava 2, 3 mil pessoas. A gente imaginava até uns 5 mil ali, a gente imaginava, passava por nossa cabeça, mas chegou aos 15 mil torcedores, a gente não estava nem acreditando. Mas aí todo mundo vai fazendo conta, né, Léo? Vai fazendo conta, né? Porque eu lembro o primeiro jogo, abriu as cadeiras numeradas para os torcedores ficarem ali. O sol estava quente, chovia também, né? Contra o Red Bull não choveu, contra o Red Bull não choveu, mas foi 3 horas da tarde o jogo, né? Isso. Que foi a preliminar, foi o Red Bull, depois acho que foi às 4. Foi as 2 nós e as 4 foram deles. Foi isso aí. Não, isso. Foi o primeiro jogo, já foi contra o Red Bull, né? Isso, Red Bull primeiro então jogo. abriu as cadeiras ali e aí o pessoal que foi assistir falou, abriu as cadeiras e tal. Então a expectativa até da diretoria era que
as cadeiras fossem suficientes. No segundo jogo, as cadeiras já encheu. Já encheu. Né? E no terceiro jogo, eu não sei se vocês acompanhavam isso aí, se tinha essa conversa entre vocês, como é que vai ser hoje, né? Porque cada dia tinha mais gente no estádio, né? Sim, a gente conversava entre nós, a gente conversava. O primeiro jogo eu acho que deu em torno de 2.500 e cada jogo que passava aumentava o público e a gente tem que ganhar pra vir mais torcedores nos apoiar. E como vocês olharam, por exemplo, quando ia jogar com a Chapecoense? Porque assim, aquele clima, né, de Vamos jogar jogo? amistoso. Vamos jogar jogo? Jogo a jogo? Porque depois do jogo com a vitória da Conquista, né, o primeiro jogo eu acho que a tabela foi meio ingrata, mas como a vitória com o Red Bull eu acho que foi talvez a grande chave ali para a classificação do Paulista, porque possibilitou chegar na terceira fase com chances reais, né, de classificação. Depois o jogo contra o Vitória da Conquista, que apesar do resultado ter sido muito bom de 1-0, saiu com aquele gosto de agora vamos precisar ver o que vai acontecer no jogo contra o Joinville, né? E o grande jogo contra o Joinville ali para decidir a classificação mesmo, né? A questão da falta de gols no jogo contra o Vitória da Conquista deu um sinal de alerta ali que o Paulista ia ter que encarar com muita seriedade aquele jogo contra o Joinville? Sim, a nossa equipe estava perdendo muita chance de gol, coisa que não era... Tava criando, né? Mas criando muito e... também não resolve só criar se não finalizar, né? Tem que fazer e também, como né? diz aí aqui no futebol, a bola pune, né? A bola pune, infelizmente no futebol a bola pune, mas contra o Vitória a bola não entrava também lá e deu um assim de alerta para nós. Você vê, né? O Paulista, como o Paulista é time grande, né? Porque quando vai jogar com esses outros times menores assim, os outros times joga como nunca jogaram, né? O Vitória da Conquista, o melhor jogo do Vitória da Conquista foi exatamente contra o Paulista, né? Que eles se superaram, né? Então falaram, a torcida cheia, dono da casa, a gente vai pressionar esse time aí. Jogo da TV, aí eles olham, né? Jogar jogo contra TV, o Paulista, né? Jogo da TV, time estádio cheio, então é o dia que eles também precisam fazer uma boa partida, né? E aí foi pro jogo com o Joinville e vocês se empenharam também, você estava falando? Sim, contra o Joinville a gente precisava apenas do empate para classificar, mas graças a Deus a gente saiu com a vitória magra de 1-0, mas outra saiu. Goleada, né? Pra nós é goleada ali. Outra goleada de 1-0. Depois a gente recebeu aqui em Atlético. o Atlético Goianiense, né? Também é uma equipe muito forte, né? Uma equipe muito boa, a gente classificou no grupo forte de Atibaia, CRB... O outro que eu não estou lembrado, classificou bem também. Foi o Vitória, né? Isso, Vitória. Vitória da Bahia. O Vitória Vitória da Bahia, também isso. tem tradição na base. É um bom time, uma chave muito forte. Estudamos bastante a equipe deles, uma equipe muito forte nas laterais, no ataque também, mas a gente conseguiu a vitória em cima deles. Outra goleada, né? Outra goleada. Só um parênteses, você fala assim, estudamos a equipe deles, mas vocês faziam isso mesmo? Pegava vídeo, reunia todo mundo, o Humberto mostrando pontos de cada um? Sim, desde o primeiro jogo contra o Red Bull até o último, que foi o Batatais, um dia antes dos nossos jogos, o professor Humberto, a comissão técnica ali, sempre reunia nós para ver vídeo, informações sobre eles e colocar em prática no dia do jogo. Alemão, o Humberto não está ouvindo a gente agora não, então pode falar aí. A gente entrevistou ele logo depois da eliminação do Paulista e entre as questões que a gente perguntou para ele, eu perguntei para ele, Humberto, você é assim mesmo, né? Porque como é que é ter uma pessoa tão elétrica na beira do campo ali? Isso contagia o time, porque a gente ficava ali atrás dele na arquibancada ali e via como ele acompanhava, como ele jogava junto com o time, né? No dia a dia de trabalho dele, em treino, como é que funciona isso? E eu vou além, eu quero perguntar mais uma coisa, porque é o seguinte, uma das avenidas ali no primeiro ou no segundo tempo era com você, né? É o porta-voz ali, ouvindo ele o tempo inteiro. Jogava pelo lado dele ali. Nos treinos também, ele cobra muito, acho que nos ajudou para nossa evolução foi a cobrança dele. Ele cobra muito, é um bom treinador. E no lado do campo ali, ele sempre me orientava o que eu tenho que fazer, o que não tinha que fazer, me ajudava pra caramba. Foi acho que, além do torcedor, foi uma pessoa a mais para nos ajudar dentro de campo. Eu lembro, acho que no jogo contra o próprio Joinville, o Elton Brendo, ele saiu jogando, né? Ele cruzou toda a defesa do Paulista com a bola dominada, cabeça erguida, chegou até o meio do campo e foi distribuir a jogada. E ele, infelizmente, errou o passe. Eu acho que o Humberto só não voou no pescoço dele ali no meio do jogo ali, porque eu acho que não dava. Porque ele foi falando, o zagueiro foi voltando assim de cabeça baixa, com certeza ouvindo tudo que ele estava falando lá, e o Humberto falando na cabeça dele. E falando, daí continuou falando. Eu falei, caramba, o Humberto tá inspirado.
Ele sempre tá assim mesmo, é o jeito dele de trabalhar. E acaba nos ajudando, mas às vezes quando acontece essa jogada do Elton acabou errando, ele fica um pouco descontrolado, mas é normal, a gente tá acostumado já. Descontrolado, tá normal. Normal. E agora a resenha também, vocês zoavam eles por causa da camisa, não? Porque isso aí virou... Todo Nossa. mundo falava da camisa dele, né? Sim, a gente brincava com ele, é um cara que dá liberdade pra nós também brincar com ele, a gente brincava sobre a camiseta dele, que precisa lavar, que não precisa, porque era um jogo sim, um jogo não dava tempo de lavar, não sei não dá tempo se ia de fedendo, secar, se não ia, a gente brincava, ele dava liberdade pra gente brincar assim. E o Paulista foi avançando na taça, né? Daí ganhou do Atlético Paranaense, veio depois Red Bull de o novo. novo confronto com o Red Bull, né? Como é que foi enfrentar o Red Bull de novo? Sim, é uma boa equipe, a gente classificou diante do Vitória e pegamos o Red Bull novamente. Sabíamos que ia ser um grande jogo, a equipe deles é muito boa, qualificada, mas novamente o professor Humberto, ele mostrou vídeo, o que tinha que fazer, o que não tinha que fazer, e acabou nos ajudando isso. Eu não sei vocês, mas eu achei o Red Bull uma equipe boa, mas muito pesada. E aí, como o Paulista tinha uns moleques mais rápido, mais leve, eu acho que aí acabou, bom, com pressão também, que já tava fazendo. Mas também sentiu isso? Um time mais pesado, mais lento ou não? Era só impressão? Sim, é um time que tocava mais a bola quando iniciava o jogo ali. E como a gente tinha um bom elenco e um bom ataque também pelos lados, a gente acabou saindo melhor nessa situação. Bom, vencemos, goleamos o Red Bull. Goleamos de Outra novo. goleada, né? Outra goleada. E aí, a partir daqui, a gente agradeceu o Red Bull, né? Porque foi graças à parceria com o próprio Red Bull que foi possível ter a chave aqui em Jundiaí, né? O Red Bull, ele assumiu os custos, né, da chave aqui. Então, obrigado Red Bull, valeu, fica pra trás aí que o Paulista tá seguindo e bola que segue, né? Aí, São Carlos? Isso, foi São Carlos nas oitavas, né? Isso. E o engraçado é que o São Carlos também era a chave, né? Sim, Aí era eu a acho chave que eu também. Tinha expectativa, né? São Carlos ia jogar com o Jogar, Vasco. Sim, a gente tava... E talvez o jogo fosse em São Carlos e não em Jundiaí, né? A gente ficou sabendo, acho que foi um dia antes, que eles eram a cabeça de chave também. A gente não sabia se era em São Carlos ou Jundiaí, mas... Mas acho que aí o custo prevaleceu também, né? Porque de repente o Paulista sai daqui e ia até São Carlos. Nesse caso, assim, já fica aqui, se vai passando, já segue. Isso. Pra gente é bom, né? Mas o São Carlos também deve ter feito o mesmo cálculo, né? Pra ir até Jundiaí, mas... Enfim, o Paulista acabou prevalecendo o mando aqui em Jundiaí, né? Não sei qual foi o critério que foi usado. Até foi noticiado, eu ouvi na rádio quando a gente estava voltando do jogo contra o Red Bull. Na rádio estava noticiando que o jogo provavelmente seria em São Carlos. Seria em São Carlos. Tava dando como São Carlos. Ninguém tinha certeza absoluta, porque não tava, tanto é que não estava definido, né? Mas depois foi uma grata surpresa, né? O jogo voltar para Jundiaí, a gente ter aqui. Aí o jogo contra o São Carlos foi no sábado à tarde, né? Isso, sábado à tarde. Que o Paulista jogou com o São Carlos, né? 2-1, né? O Paulista começou muito bem aquele jogo, né? Fez 2-0. E o São Carlos, no primeiro tempo... Até uma coisa que eu ia te perguntar, porque a gente de fora dava a impressão, né, de que o Paulista caía um pouquinho o rendimento no segundo tempo pela questão física mesmo, né? Apesar da jovialidade da equipe, um sol quente muito grande, o campo às vezes ficava pesado, um período de chuva intenso aqui em Jundiaí, né? Aconteceu isso mesmo? Ou foi impressão nossa? O time realmente no final acabou caindo um pouquinho, principalmente nesse jogo contra o São Carlos? Sim, o time do São Carlos é uma boa equipe, a gente acabou fazendo resultado no primeiro tempo e no segundo tempo caiu um pouco. Também cai essa questão sobre o físico nosso, o campo, o gramado pesado, e com o resultado já é nítido que a gente vai marcar mais atrás do que fazer mais gol, que quem precisa do gol seria a equipe adversária. E nessas situações a gente acabava colocando nossa equipe para trás e dando a chance do time adversário fazer o gol, mas graças a Deus a gente marcou bem e não aconteceu nada demais não. Só abrindo um parêntese aí nessa nossa caminhada aí do Galo, mandar um abraço aqui pro Fernando Roveri, o Alex Prado que tá na escuta, e o Alex fala, né, a gente tá falando de torcida aqui, ele já assistiu o jogo no Jaime Sintra com 8 torcedores. Era o Flávio, ele e quem mais? Era o Flávio, ele, o Ednei. O pai do Jair? O Bigode, deve ser, né? O pai do essa João, turma aí. o pai do Jair, mas com chuva, 8 torcedores. Então a gente fala que o Paulista vai de 8 a 80, né? É bem esse... Mas então mandando um abraço aí pro Alex Prado, pro Fernando Roveri, pro Sardinha, que é o nosso irmão, tá ouvindo lá dos Estados Unidos, mandando um abraço aí pro alemão também.
o Fernando, então a galera aí, o Fernando Pai lá, O os Sérgio amigos. veio de São Paulo para assistir esse jogo com o São Carlos, né? O Sérgio veio nesse dia. Veio aqui, mora ele veio em só São pra Paulo, assistir, veio. contra São Carlense, ele tava em São Paulo. Então, assim, mandando um abraço pra Carla também, tá aí na escuta. A Carla, que é a minha namorada, ela fica entre ouvir o programa e também me dar o retorno técnico. Ô, o som tá bom, baixa o volume. Vai me ajudando aí. Então, abraço pro pessoal que tá na escuta aí. E a sua turma aí, tá ouvindo aí? Tá Alemão? tudo ouvindo aqui, tá chegando mensagem toda hora no celular aqui. Queria mandar um abraço também pra minha família, pros meus pais, pro pessoal lá de Marília, lá de Júlio Mesquita, o André, o Luquinha, o pessoal lá. Queria mandar um abraço pra todos os ouvintes também. Mãe, pai. Mãe, pai, irmão, tá tudo Você falou que ouvindo seu pai aí. não tava conseguindo conectar, né? Não tava conseguindo conectar, mas eu ajudei ele aqui, tá todo mundo ouvindo aqui. Como é que é o nome do pai? O nome é Sérgio. Seu Sérgio. Um abraço pro seu Isso. Sérgio aí. É isso aí, obrigado aí pela audiência, muito bacana a participação do Alemão aqui. Não acabou não, Léo, agora continuando aí então, a gente estava falando, passamos, então goleamos mais uma vez, agora foi super goleada 2-1, passamos pelo São Carlos e aí vem a Chapecoense. Como é que foi, Alemão, enfrentar a Chapecoense? A gente estava acompanhando a imprensa que vinha de São Paulo e a gente percebeu que estava todo mundo acompanhando a Chapecoense, né? Porque a gente aqui em Jundiaí estava acompanhando a campanha do Paulista, mas fora daqui de Jundiaí, a Chapecoense era o grande time dessa Taça São Paulo. Só mandar um abraço pra tia Gilda também, que ela também tá lá nos Estados Unidos. Tia tá Gilda. dando aquela moral pra gente, beijo tia, obrigado. Continuando. Enfim, né, a Chapecoense era o grande queridinho aí de todo mundo, né? Até nosso mesmo. Se o Paulista não tivesse enfrentado a Chapecoense, com certeza a gente ia estar torcendo para a Chapecoense por tudo que aconteceu no final do ano passado, né? Como é que foi entrar em campo e jogar contra a Chapecoense? Como é que foi sentir a equipe deles? É uma boa equipe, onde tirou também clube grande, tirou Tirou São Paulo, né? Isso, tirou São Paulo. São Paulo é um dos clubes melhores do Brasil aí. Mais bem estruturado. Isso, né? a gente, uma boa equipe, deu trabalho pra nós. Acho que foi o time que mais teve dificuldade foi o Chapecoense. Questão de torcida também, acho que o Chapecoense acabou sendo o queridinho do Brasil, né? E era todos Eles estavam E bem o lado motivados, da, né? A Sim. torcida da Chapecoense estava cheio lá, né? Sim, muitos torcedores acabou não torcer pro Chapecoense, mas nosso torcedor também tava lá pra nos ajudar. Muita gente da região, né? E eu lembro assim, a torcida do Paulista teve o jogo do Neném no final do ano, não sei se você estava no estádio, se você acompanhou, Sim, né? tava no estádio. E toda a mobilização da cidade em torno da Chapecoense, enfim, todo torcedor do Paulista apoiou a Chapecoense como todo torcedor do resto do Brasil. Mas naquele jogo da Chapecoense contra o Paulista, me desculpe, Chapecoense, amizades à Não, mas eu parte, achei interessante. mas a Léo, torcida realmente esteve com o Paulista durante todo o jogo, o né? tempo inteiro. Isso. Então, assim, antes rolou uma homenagem, ficou bonito, mas a hora que apitou, torcer para o Paulista. Pro time Sim. da casa. E aí após a partida tem confraternização ali, abraço aos garotos, né? Porque muitos deles inclusive estão no elenco principal agora junto para o campeonato catarinense, né? É um time bom realmente. Mas assim deve ter subido. Eles. Sim, o time deles até eu tava assistindo, acho que foi esse final de semana, Cruzeiro e Chapecoense pelo profissional. Isso. E Foi na tinha quinta. uma coisa assim. Sul-Minas, né? Isso, eles. Primeira Liga. E Primeira Liga. isso. Teve 3 ou 4 jogadores que estavam atuando pela Chapecoense. Já, né, jogadores que vocês se enfrentaram. Que enfrentamos, tava contra o Cruzeiro no profissional já. E um detalhe que nessa partida contra a Chapecoense, a gente estava falando antes fora do ar, aí é a hora que precisa aparecer todo mundo do elenco e apareceu o Enzo, né? Sim, Duas sim. ou três, pelo menos, grandes oportunidades para a Chapecoense e o Enzo estava lá. Aí você sente, depois que vê uma defesa como aquela no segundo tempo, que ele foi buscar no ângulo lá, você sente que fala assim, agora não perde mais. Sim, é um excelente goleiro e acabou nos ajudando ali. Depois daquela defesa ali, falei, não, tem essa Não Copa tem São jeito. Paulo vai ter que ser nosso, não é possível. Depois das grandes defesas dele, acabou nos ajudando. E esse jogo foi o jogo que o Adame jogou também, né? Foi Foi Que sim. isso aí. o Criciúma estava suspenso. Suspenso. E o Adame acabou assumindo. Acho que foi o primeiro jogo dele ou ele já tinha entrado durante alguma outra partida? Ele tinha entrado, acho que uma partida antes, se eu não me engano. Se não me engano, contra o Red Bull, ele entrou no final No final do jogo, sim, É. ele entrou e depois, como o Cristiano estava de fora da partida, pela suspensão, ele acabou entrando e fez um excelente jogo, nos ajudando também.
Essa atuação do Adame foi realmente muito boa, né, nesse jogo, né? Ele apareceu de uma maneira fundamental para a equipe. Bom, né? aí a gente fala a nossa visão de fora, né? Ele foi muito intenso no ataque, mas a recomposição e a ajuda defensiva dele foi realmente muito impressionante. Tanto que no final ele estava caindo com cãibra, né? Sim, ele... O professor que fala para ajudar na marcação também, não só atacar, mas na marcação também ele é um jogador muito inteligente, ele é muito rápido também. Ele ajudou nas duas partes, como na defesa como no ataque. Você falou do desgaste, né, no jogo contra o São Carlos. E eu conversei com o professor André, o preparador físico, isso. Após o jogo contra o Red Bull. Contra o São Carlos realmente. E a gente estava conversando a respeito disso, porque é muito intenso. A gente estava falando em cerca de 15 dias, 7 jogos, quase que Entre o dia 3 a estreia e o dia 23 foram 8 jogos. 8 jogos, média de a cada 3 jogos, 3 dias um jogo. Então, assim, não há jovialidade, usando essa expressão, que aguente jogar, porque, queira ou não, tem que fazer uma corrida num dia que seria um descanso para não travar também, né? Tem que fazer manutenção, alimentação, hidratação, e talvez isso tenha ajudado bastante o fato do paulista não se deslocar daqui, né? Tem que pegar um ônibus e encarar 2 horas, 3 horas que seja dentro de um ônibus também é desgastante. Sim, então acabou nos ajudando, o fator casa também, para não estar deslocando, e os treinos nossos seria ali, todos os dias foram ali no Jaime Sintra, acabou nos ajudando também. Já conhece o gramado. Já conhece o gramado. É bem pesado o gramado Jaime Sintra, né? Quem não está acostumado. Sim, para nós é um pouco complicado, mas imagine para quem não atua ali direto, né? Mas a gente conseguiu conseguiu os jogos, os resultados através daquele gramado ali, acabou nos ajudando. Mas apesar de pesado, o gramado em ótimas condições. Né? Ótimas condições. Choveu, fez sol, um monte de coisa, mas o gramado permaneceu em bom estado. Bom, aí vem o fatídico jogo contra o Batatais. E esse jogo contra o Batatais, ao contrário do que a gente... Todo mundo esperava o Botafogo, né, Alemão? Não sei se internamente isso também era comentado, né? Porque o Botafogo ele foi campeão daquela... Do brasileiro, da Copa, isso, né? Isso. Vinha jogando bem, apesar de alguns empates, mas a expectativa é que a gente recebesse o Botafogo aqui em Jundiaí, né? Sim, foi. A expectativa foi toda pro Botafogo, mas a gente se reuniu, assistiu o jogo pela televisão. A gente viu que a equipe do Batatais era uma boa equipe e nos pênaltis acabou conseguindo a vitória. Mas aí com essa mudança de adversário em cima da hora, mudança porque a gente que achava que era Botafogo, né? Mas por um lado aumentava a responsabilidade do Paulista, né? Porque um jogo eventual contra o Botafogo aqui na semifinal, o Paulista entrava numa situação mais cômoda, mais tranquila, com menos responsabilidade do que entrou contra o Batatais, que é uma equipe do tamanho do Paulista, né? A responsabilidade contra o Botafogo era, digo entre aspas, assim, seria menor do que contra o Batatais. Teve que ter essa conversa, né? Porque se tinha que ter atenção contra o Batatais ia ter que ter uma atenção redobrada, né? Sim, o professor sempre nos ajudou nessa questão aí, sempre reunia nós para manter o foco, não perder o foco e fazer uma boa partida. Bom, aí o que eu estava dizendo assim, para a grande surpresa foi que todo o segundo tempo de todas as partidas anteriores o Paulista sofria mais do que atacava. Então assim, o que aconteceu naquele vestiário? Porque tudo bem, saiu acho que 2-0 no primeiro tempo, né? Acho que foi 1-0, 2. 1-0 no primeiro tempo. Isso, 1-0. Agora, o que aconteceu no vestiário para que pudesse voltar tão pilhado e atento, e que principalmente o desgaste físico, que era o que mais preocupava o Paulista no segundo tempo e aí permitia a pressão adversária, nesse dia foi totalmente contrário, pressionou, não deu chance para o Batatais. A gente conseguiu fazer 1-0 no primeiro tempo, mas não foi um bom primeiro tempo. A gente oscilou pra caramba. A gente chegou no vestiário, nosso professor deu as ordenadas para nós. A gente voltou ligado e a gente sabia que era o nosso jogo principal, que era o gol no comecinho do segundo tempo ajudou, né? Sim, a gente fez gol, acho que nem deu 1 minuto de jogo, nos ajudou pra caramba. Nem deu isso. O Molter, né? Isso, acabou nos ajudando a fazer outros gols. Que a equipe tinha que avançar, porque seria uma semifinal e tinha que vencer o jogo. Ia ter que sair pro jogo. Sair pro jogo, e a gente aproveitou a oportunidade e fizemos todos os gols que a gente não fez em outros. O Molter estava inspirado naquele jogo, né? Sim, é um bom centroavante, acabou sendo o artilheiro da nossa equipe. Bom,
Pode falar, Léo. Não, então, aí, assim, o Paulista, ele acabou que no segundo tempo, depois do segundo, terceiro gol, a gente imaginava que o Paulista fosse tirar o pé e reduzir um pouquinho o ritmo, até já projetando a partida de quarta-feira no Pacaembu. E o que a gente viu foi o Paulista jogando firme, indo para cima e fazendo mais gols. E o Humberto acabou fazendo algumas substituições ali que ajudaram também a equipe a manter o ritmo, né? Até a entrada do Matheus Barbosa. Matheus Barbosa entrou no final. Silvestre. Matheus Silvestre, os 9. Matheus Silvestre. Silvestre. Matheus Silvestre acabou entrando e fazendo um gol também, né? Que eu acho que acabou motivando, o pessoal já projetando o jogo de quarta-feira. Em uma certa altura do jogo, depois do cartão amarelo do Enzo, né? Todo mundo olhou pro banco e viu que tinha um goleiro reserva, Sim, sim. né? Que era o Diogo. Diogo. Só que o Diogo não tinha jogado nenhum jogo naquele campeonato, né? Aliás, assim, me corrija se eu estiver errado, diz que o Diogo, infelizmente, ainda até esse momento, não tinha participado de nenhuma partida oficial. Não importa qual a categoria, mas ele, talvez assim, como o jogo, não tivesse preparado porque não teve experiência de outras partidas. É isso mesmo? É isso, ele acabou não efetuando nos jogos ainda da Copa Ouro mesmo, mas ele, em alguns jogos ele acabou entrando, não titular, mas acabou entrando. Mas é um ótimo goleiro também e nos ajudar também. Todo goleiro titular é meio fominha, né? Então não Não deixa muito não dá espaço tempo, pro reserva, né? Mas o que eu acho que não era nem 30 minutos ainda quando o Enzo acabou tomando o cartão amarelo, né? Foi no lance do Sim, pênalti. do lance do pênalti. né? Que eu achei um cartão amarelo injusto, eu achei que não era para tanto, mas mais do que o pênalti, mais do que o gol que o Paulista sofreu, foi o prejuízo do Enzo não jogar a final, né? Naquele momento, a impressão que me deu é que talvez o Humberto fosse colocar o goleiro reserva para jogar, até para quebrar um pouquinho esse gelo. Aliás, eu acho que e dar um pouco de ritmo. Se eu estou enganado, mas eu acho que você queimou o goleiro, né? Porque ele estava na beira do campo para entrar e aí você precisou sair, queimou a última substituição. Foi no finalzinho já, né? Foi que eu também tava pendurado, né? Tava com o cartão amarelo e na hora do pênalti tava 4-1 já, e tava acabando o jogo, era difícil eles virar o placar. Eu pedi pra ser substituído pra poder jogar a final e não tomar o amarelo. Isso. E acabou queimando pro goleiro não entrar, a última substituição. É isso aí. Enfim, aí o Paulista, se fosse pra... Também o Matheus... Era Brandon, mas na verdade Mateus, Elton. ele também tinha tomado o amarelo, o segundo amarelo, né? Também ele começou ali no final do jogo, não sei se dentro de campo vocês começaram a pensar nisso, mas do lado de fora todo mundo ficou meio que já projetando o time sem essas peças importantes que tinham jogado todos os jogos, né? E principalmente o goleiro, né? Que a gente estava na iminência de um outro atleta que não estava em ritmo de jogo para a final tão importante no Pacaembu, né? Alemão, teve o jogo que não teve, né? A gente veio, agora aqui chegou no Batatais. O Batatais, não sei se vocês percebiam isso, né? O Batatais, os portões fecharam para não entrar mais ninguém no estádio 1h30 antes do jogo, que o policiamento ele vinha fechando o portão do estádio no intervalo, depois acabou fechando um pouquinho mais cedo, e no jogo contra o Chapecoense, na hora do jogo acabou fechando. No jogo contra o Batatais, 1h30 antes do jogo não entrava mais ninguém no estádio. E foi distribuído os ingressos. Teve que imprimir ingresso para colocar. Um sinal de que a coisa tá boa mesmo, assim, que a gente percebe, com os ambulantes, né? A gente há muito tempo não via tanto ambulante na porta do Jaime Sintra, a gente não via o pessoal vendendo tanta camisa, tanta capa de chuva, tanta cerveja. Na hora de sair de dentro do estádio, o pessoal se aglomerava ali na porta do estádio para poder vender mesmo as coisas, e era muito bacana, porque fazia tempo que não tinha aquele cheirinho de estádio, sabe aquela linguiça que pinga na chapa? Tinha aquele cheirinho na porta do estádio, assim. E outra coisa também que deu a entender o tamanho que foi essa campanha, quando faltou... ainda no primeiro tempo não tinha mais lanche na cantina do estádio. A gente desceu lá para comer alguma coisa e já estava tudo cheio. Então, assim, é realmente um público muito acima do esperado para esses jogos. Mas aí, quarta-feira, teria um jogo, né? E antes de vocês saberem que tinha sido desclassificado, como que foi seu pensamento? Você chegou a se ver entrando no Pacaembu? Como que foi assim como que ia ser esse jogo? Você ia fazer o gol? Como é que era?
Como é que era Gol do título. na sua cabeça, assim, na cabeça do pessoal lá? Ele já tem uma marca desse campeonato na Tem, cabeça, né? sim. Como é que era, assim, essa projeção desse jogo final? É o Corinthians mesmo, né? Porque à tarde quer ser o Corinthians contra o Juventus, mas Isso. todo mundo queria o Corinthians, né? Vamos combinar, né? Aí, final contra o Corinthians, como é que, quem que ia fazer o gol? Como é que tava a conversa entre vocês ali? Esperava que seja eu que ia fazer o gol do título. Mas acho que é um sonho de toda criança de chegar no Pacaembu, e ainda mais uma edição da Copa São Paulo. A gente, pra falar a verdade, a ficha nem tinha caído ainda. Chegou na final, mas a ficha nem estava com a gente. Era motivo de alegria. O pessoal me ligava, minha mãe, meus pais, familiares, tudo ligando, dando os parabéns, e a ficha não caía. Mas a gente ia jogar na quarta-feira, a gente tinha um bom time, a gente ia chegar bem contra o Corinthians. E dentro de campo era 11 contra 11. E a gente podia ser... Vocês tinham expectativa de vencer mesmo o Corinthians? Sim, Não sim. ir lá participar da final? Não, a gente chegou na final, não foi por acaso, a gente tinha um bom elenco. Dava essa impressão mesmo, né? De que o Paulista tinha toda a condição de chegar no Pacaembu e jogar de igual para igual, né? Que pela campanha que o Paulista tinha feito, e o Corinthians estava fazendo uma campanha boa também, né? Então dava a impressão de que, assim, não ia ser um jogo disparelho, assim, que, já não tem chance de ser campeão, né? Dava a impressão de que ia fazer um jogo parelho, um jogo duro, né? E, se eu não me engano, o próprio Corinthians, né, tinha essa percepção, o pessoal, todo mundo acompanhava. Não sei se chegou a saída, alguém realmente falou isso, mas falaram até do Corinthians vir aqui em Jundiaí fazer um amistoso com o Paulista, tanto que repercutiu a campanha do Paulista. Teve isso mesmo? Você chegou a ter contato Sim, com isso? teve. A diretoria do Corinthians ligou pro Paulista para fazer um evento entre nós e Corinthians. Mas acho que acabou não dando certo. Seria agora contra um jogo antes do Corinthians e Santo André, que jogou o Paulistão aí. O jogo antes seria o nosso. Na preliminar? Isso, seria nós contra eles. Acabou Eles não vinham aqui não? Não, a gente... Acho que o combinado foi a gente ir pra São Paulo. Não tinha tanta... Eles não são tão... Eles convidaram na... Quer levar pra arena um jogo Sim, antes pra do arena. profissional. Isso. Porque a vai- torcida em cima. vai vir pra daí Jundiaí, dava uma ajudada vai pro vir pra time deles. Jundiaí, Vem vai aqui. que... Vem aqui pra pôr o arena. sapão pra Põe ver. aqui dentro, quero ver se eles vêm, né? Mas a gente tinha boa condições de ser campeão, sim. Lógico, respeitando o Corinthians, um ótimo time, então um dos melhores do Brasil. Mas a gente mostrou no campeonato inteiro que a gente tinha condições de ser campeão, sim. Até então, que dentro do campo é 11 contra 11, né? Tá. Pergunta do Carlinho aqui, escuta também. Passada aí a Taça São Paulo, passado o caso Breno, passado a final que não veio, tem mais um resto de ano para trabalhar, né? Então, você foi integrado ao elenco profissional, apesar de não estar inscrito no campeonato da Série A3. Sim. Né? Você tem contrato com o Paulista até quando? Meu contrato acaba em 2018, no ano que vem. Final da temporada de 2018. Isso. Você já é atleta do Paulista, né? Porque Sim, tem alguns desde- atletas que vieram para compor o elenco, né? Mas Uhum. você é do Paulista, né? Sim, eu fiz contrato, cheguei em 2013 e fiz o meu primeiro contrato no 2014. Então faz mais ou menos 4 anos que eu tô no Paulista, sou jogador deles. E depois da Copinha, já surgiu alguma sondagem, alguma coisa? Não precisa falar nome, se tiver, mas se já apareceu alguma coisa? Sim, apareceu, até apareceu algumas oportunidades de Atlético Paranaense, Goiás, alguns outros times pra fora também surgiu. Mas conversando com o meu empresário, ele achou melhor ganhar experiência no profissional, porque até então eu não ia pro time profissional lá, né? Você ia pra uma outra base. Isso, acho que era o Sub-23, alguma coisa assim do tipo, ou até o Sub-20 mesmo, porque esse ano eu não consigo jogar um campeonato ainda. Mas conversando com ele, com a minha família, achamos melhor ficar por aqui, ganhar experiência no profissional, jogar a Copa Paulista, que é um campeonato bom pra nós, e depois a gente vê o que faz. Tá certo. Léo, mais alguma coisa com o nosso amigo alemão? Aliás, qual o nome da sua mãe? É Bia. Bia. Isso. Falou do seu Sérgio. E a Um Bia. abraço pra dona Bia também. Parabéns pelo filho, um rapaz bacana, bem esclarecido. Fala bem, é diferente da maioria dos jogadores, né? E graças a Deus, enfim, tá bacana. Está no final aí com ele, Léo. Parece que esse elenco do Paulista tem muito esse perfil também, né? Além de jogadores bons de bola, também muita gente esclarecida, né? A Sim. gente conversou com o Enzo, conversou com alguns outros atletas também, o pessoal bem esclarecido, né, Alemão? Sim, o pessoal ele não faz bem a parte de dentro de campo, mas fora também dá os nossos pulos pro lado de fora. Você consegue conciliar os estudos? Como é que você fez aí? Sim, Como é que sim, foi? eu consigo sim, meus estudos, eu acabei até o terceiro ano.
Aqui em Jundiaí. Aqui em Ensino Jundiaí médio, mesmo. então, já Ensino tá médio está concluído. completo e agora eu penso em fazer uma faculdade, sempre eu vou fazer uma faculdade. Olha, o exemplo sai daqui mesmo de Jundiaí. O Vitor fez Sim, ele faculdade. é formado em Educação Física enquanto jogava no Paulista. A minha vontade é fazer educação física e conciliar os dois com educação física, faz parte do futebol também e até o fim no futebol, né? Bom, passar a Taça São Paulo, que é só o início, né? Na verdade, a gente fica aqui todo mundo lamentando, porque poderia ser uma história diferente nesse começo, mas é só o início de tudo, né? Você falou que jogou na meia, foi migrando, volante também, hoje você está na lateral esquerda, né? Lateral direito é a profissão mais... acho que lateral direito é a profissão assim, que mais tem oportunidades, Sim, né? Eu lembro que isso. tinha um jogador no São Paulo, ruim que dói, tal de Zé Zé Carlos, que foi pra Copa. que disputou a Copa Sim, da... Sim. Então, Mas antes dele teve o Josimar, Léo. Josimar também. Então, a lateral direita geralmente dá muito mais oportunidade que a lateral esquerda. A lateral esquerda a gente tem um histórico aí de grandes jogadores, né? A gente tem Jorginho. Mas assim, a lateral direita e a esquerda é antes e pós Cafu e Roberto Carlos, né? Dois palmeirenses, né? Não, isso é um assunto que não tá em pauta, Léo. Enfim, e desses grandes jogadores do lateral esquerdo, quem que te motiva? Quem que você acompanha assim do passado, Quem do te presente, inspira? assim, que te inspira aí para atuar na lateral esquerda, que você pensa, pô, ainda vou jogar tão bem quanto ele? Sim, me inspiro. Antigamente eu estudava no Roberto Carlos, né? Que hoje ele aposentou, mas hoje eu sempre que o Marcelo vai jogar do Real Madrid, eu sempre dou uma espiadinha ali. Marcelo ainda é o grande Isso, lateral é o esquerdo, grande lateral, né, pra mim ele é o gente? grande lateral esquerdo. Aham. Sempre dou uma olhadinha ali pra aprender algumas coisas. Tá certo. Bom, 8 horas, não, 9 É horas, 10 só minutos. ainda nessa linha da lateral ainda, fala pra mim, como é que o Zé Roberto, com a idade que ele tem, ele consegue jogar ainda em alto nível numa posição que exige tanto preparo físico? Isso aí é uma boa pergunta que nem eu sei Eu acho que explicar. nem ele sabe Nem sei responder, explicar, né? é uma idade um pouco avançada pro futebol, mas ele tá sempre em forma, correndo pra lá e pra cá, parece um garoto. Eu ouvi uma entrevista dele semana passada que ele disse o seguinte: olha, eu vou encerrar a carreira no final de 2017, porque eu quero. Não porque o corpo não aguente mais. Quer dizer que Tem se condições Se ainda. ele não sofrer nenhum tipo de lesão, nada acontecer até o final do ano, fisicamente ele conseguiria jogar mais uma temporada. A gente foi cobrir Palmeiras e Ponte Preta domingo passado lá no Allianz e dá gosto de ver. Ele corre o jogo inteiro, mesmo sem a bola, se posiciona muito bem, articula o time dentro de campo. E é um jogador a ser destacado, né? Porque com a idade que ele tem, se não me engano, 42, 43, não sei direito. 42. 42, né? E conseguir jogar num alto nível no futebol brasileiro ainda, né? Então, acho que é também um dos exemplos aí para você seguir, né? Além da preparação técnica, né? Pensar nessa preparação física aí para tanto tempo de carreira, né? Sim, serve até pra nós como exemplo, como inspiração pra nós, que 42 anos não é fácil. Pra nós que 19 já é de complicado correr pra lá e pra cá, imagine pra Você vê que a audiência é danada, né? O Sérgio, meu irmão Sardinha, que tá lá nos Estados Unidos, já tá reclamando aqui. Quem que tá em alto nível é porque ele é corintiano. Então ele tá reclamando do Zé Roberto palmeirense já. Serginho, fica ligado que já nós vamos trazer as matérias aí, a reportagem do seu Corinthians. E aí a gente vai entender um pouquinho do seu, né, da sua insatisfação. Bom, são 21 horas, 12 minutos, o tempo tá voando. Tá muito bacana aqui esse programa de hoje, agradecendo mais uma vez a participação aqui do Alemão. Você quer deixar algum recado pro torcedor de Jundiaí? Você quer mandar algum recado pros seus familiares que estão na escuta? Fica à vontade aí pra gente encerrar. O que você pode falar pro torcedor jundiaense, falar do seu futuro, mandar um abraço para quem você quiser, fica à vontade. Sobre o torcedor, eu queria mesmo agradecer pela presença em todos os jogos, nos apoiaram até o fim. Mandar um abraço para eles, dizer que o que precisar a gente está aí, a gente vai lutar pro Paulista se levantar novamente. E dizer que meu contrato acaba ano que vem, se tiver oportunidade de jogar essa própria Copa Paulista, a gente vai dar o máximo para levantar o Paulista. Queria mandar também um abraço que eu acabei esquecendo pro pessoal do Diego, pra Bia, pro Lucas, meus amigos, pessoal lá de Marília novamente. E agradecer a todos vocês, até vocês mesmo pela oportunidade de estar aqui na rádio. Imagina, a gente que agradece pela alegria que foi durante o campeonato e pós-campeonato a gente conhecendo pessoalmente e ver como é
os bastidores, né, o dia a dia de um atleta que está em início de carreira, né, Léo? Mas que tem muito futuro pela frente. Obrigado aí pela participação.